Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Senhor, pela comunhão da sua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade, obrigado, Senhor, pela nossa igreja, e obrigado, Senhor, pelo evangelho que foi lido, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a sua palavra, pois precisamos dela para viver, Senhor. Fala conosco, toca o nosso coração, alimente a nossa fé e a confiança em Ti e em Teu Filho amado Jesus. Faz brilhar, Senhor, a sua graça, Senhor, no nosso coração. E quem estiver aqui saia, Senhor, diferente do jeito que chegou, Pai. Nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Tira, Senhor, tudo que não procede do Senhor no nosso caminho, Pai. E nos mantenha firmes, Senhor, no caminho que o Senhor e o Teu Filho amado Jesus nos ensinou. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Vamos adorar a Deus nessa noite. Vamos bendizer o Deus da nossa salvação. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo sim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Algum irmão tem um pedido de oração para colocar diante de Deus nessa noite? Amém? Graças a Deus. Nós vamos clamar a Deus então. Irmã Lourdes vai fazer esta oração de intercessão. E você mesmo assentados, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos interceder agora por cada necessidade nessa noite. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nesta noite, Senhor, ó Deus amado, louvando o Teu santo e glorioso nome, enaltecendo o Senhor, Teu Senhor é digno para sempre. Ó Deus amado, e nesta noite, Senhor, nós venhamos pedir, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias. Senhor, vá de encontro, Senhor, as pessoas, ó Deus, que estão enfermas, ó Deus,
o Senhor esteja libertando, curando, ó Deus. O Senhor esteja resolvendo os problemas, dificuldades, ó Deus. Que a tua paz possa fluir em cada mente, em cada coração. Senhor, ser com a tua igreja, ser com a tua obra, Senhor da glória. Senhor, visita, meu Deus amado, o pastor Jean, que está à frente dessa tua obra. Senhor, ser com o teu servo, opera maravilha na vida do teu filho. Cobre ele com a cobertura do teu sangue. Jesus, livra-o de todo mal. Senhor, ser com ele, ser com a família, ser com a obra, Senhor, que o Senhor tem colocado nas mãos dele, ó Pai amado, para ele reger, Senhor, na face dessa terra, Deus querido. Senhor, nos abençoa grandemente, ser com cada um de nós, ó Pai. Senhor, nós oramos, crendo na bênção e na vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos querem aprender um pouquinho mais da palavra nessa noite? Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Vamos dar continuidade ao sermão expositivo do Evangelho, da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Nós faremos a exposição nesta noite, do versículo 10 ao versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta noite. Abrimos o nosso coração, a nossa mente para sermos instruídos por esta palavra, alimentados por ela nesta noite e sairmos daqui, Senhor, com o nosso coração mais cheio da tua presença, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações grandiosamente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, nós, na quinta-feira retrasada, nós pudemos aqui compartilhar com os irmãos o versículo 1 ao versículo 9, onde Paulo, ele defende o seu apostolado. Ele começa essa epístola dizendo que o seu apostolado é aprovado, por Deus, e que admirava a inconstância que os irmãos da Galácia estavam se afastando, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele então, nesses primeiros versículos, ele repreende essa igreja porque estava dando ouvidos a outro evangelho que não era aquele evangelho que Jesus ensinou a ele, que os apóstolos pregavam. E então ele, com indignação ali, ele repreende, veementemente essas igrejas através dessa carta, do versículo 6 até o versículo 9. E no versículo 10 ele continua esta carta, trazendo aqui ao coração desses irmãos e dando a eles a certeza da sua vocação e quem o chamou
para fazer a obra. Então, você no versículo 10, juntamente comigo, pode estar lendo aqui o versículo que diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui ele começa, o versículo 10 dizendo: olha, porventura, eu estou aqui para agradar a pessoas, a homens, ou estou aqui para agradar a Deus? O que eu faço? Eu faço para agradar homens ou eu faço para agradar a Deus? O apóstolo Paulo, com bastante veemência, ele diz: olha, se eu agradasse aos homens, se eu estivesse aqui fazendo as coisas para agradar a homens, certamente eu não seria servo de Cristo. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque aquele que foi chamado por Deus, pela sua graça, pela soberana vocação, aquele que foi chamado, ele vive uma vida de acordo com a vontade do Senhor, e não de acordo com a vontade das pessoas. Se nós formos viver um evangelho ou um cristianismo pautado naquilo que as pessoas acham, naquilo que as pessoas acreditam, certamente nós desagradaremos aquele que nos chamou. E o apóstolo Paulo está falando: olha, eu não estou aqui para agradar a homens. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Por quê? A palavra que ele estava trazendo aos Gálatas era uma palavra dura, uma palavra de repreensão, uma palavra onde estava colocando diante dos irmãos o seu erro, colocando diante dele o que eles estavam fazendo de errado. E certamente, meus irmãos, o evangelho que muitas pessoas têm pregado hoje é um evangelho que não confronta. É um evangelho que não vai de frente com o pecado das pessoas. O evangelho que esse mundo gosta e aplaude é o evangelho que só traz bênçãos, que só traz vitória, que só fala palavras bonitas, mas não confronta o pecador, não confronta o erro. Então o apóstolo Paulo aqui, ele mostra, para esses irmãos que ele não está ali pregando e não está ali falando para agradar as pessoas, não. Mas ele está trazendo a direção verdadeira do evangelho que Jesus Cristo o ensinou. Amém, meus irmãos? O versículo de número 11, então, ele continua dizendo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. Ou seja, eu não recebi esse evangelho de pessoas. Não foi o homem que me ensinou esse evangelho. Não foi o homem que me colocou na minha mente tudo o que eu estou passando para vocês. Não, eu aprendi de Cristo. Eu aprendi do próprio Mestre. E aquilo que eu aprendi, eu estou passando para vocês. Então ele continua martelando em cima disso, dizendo: olha, o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, mas eu aprendi de Cristo. E se eu aprendi de Cristo, vocês precisam permanecer nele, nesse evangelho. E o versículo 12 continua: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, para os irmãos que não sabem, ele foi o único apóstolo que não caminhou com Jesus e não viu Jesus, não esteve com Jesus fisicamente. O apóstolo Paulo era aquele que perseguia os cristãos. Ele mandava prender os cristãos, ele perseguia os cristãos, morria de medo de Paulo. Morria de medo, porque ele era um ávido perseguidor da igreja. Mas, uma certa feita, Jesus teve um encontro com Paulo. E ele então
ficou totalmente cego, né? E somente depois de alguns dias, né, quando ele teve o encontro com o homem de Deus, foi que Paulo então ficou com a sua vista recuperada. Mas mediante esse momento em que ele ficou cego, o Senhor Jesus veio até ele, apareceu para ele e teve um encontro maravilhoso com ele, onde a sua vida foi totalmente transformada, de um perseguidor a ser um perseguido, né? Daquele que lutava contra a igreja para aquele que foi um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, neste momento aqui, ele diz: olha, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, ele apareceu para mim, ele se manifestou para mim e ele entregou tudo o que eu sei. Então ele está aqui no versículo 12, reafirmando mais uma vez, né, o encontro que ele teve com Cristo. E o versículo 13 ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, olha, ele está reafirmando para aqueles irmãos, dizendo: olha, irmãos, vocês já ouviram falar da minha fama, né? Vocês já ouviram falar da minha fama? Eu era terrível, eu perseguia vocês, eu devastava as igrejas, eu mandava prender todos os cristãos que eu encontrava. Vocês sabem como eu vivia outrora no judaísmo. Então prestem atenção no que eu estou falando. Não é qualquer pessoa que está falando, mas foi um homem que foi alcançado pela graça do Senhor, que teve a vida mudada, transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E é maravilhoso quando nós vemos esse relato, meus irmãos, e vimos que Jesus muda vidas, que Jesus transforma corações, transforma histórias, dá um novo sentido para a vida daqueles que um dia têm um encontro com Ele. Assim como eu e você fomos alcançados por esta graça, assim o apóstolo Paulo foi alcançado e a sua vida mudou. A sua trajetória foi transformada pelo poder do Evangelho. Amém? Então a nossa vida, ela é mudada e transformada, não por conta do pastor, não por conta da denominação, não por conta de homens, mas nós somos transformados pelo poder do Evangelho. É este Evangelho que o apóstolo Paulo está defendendo com unhas e dentes. É esse Evangelho que ele está defendendo para esses irmãos e trazendo ao conhecimento deles, dizendo: olha, este Evangelho poderoso eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Jesus Cristo. E é nesse Evangelho que nós precisamos permanecer. É neste Evangelho que nós precisamos continuar firmados. Amém? Como ele disse lá no versículo 8, né? Mas mesmo que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Ou seja, o evangelho genuíno e verdadeiro é aquele que Cristo ensinou aos apóstolos e os apóstolos ensinaram para os seus discípulos. É neste evangelho que nós temos que permanecer firmes. Não no evangelho segundo o homem, segundo as pessoas. Muitas pessoas querem torcer o Evangelho, muitas pessoas querem modificar o Evangelho para dar então legalidade à vida que muitas vezes querem viver. O Evangelho, meus irmãos, serve para mudar a nossa vida. Amém? Não para ser adaptado à vida que temos, mas para transformar a vida que vivemos. Versículo de número 14, ele continua dizendo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele diz: olha,
eu era um homem zeloso e eu batia no peito dizendo, eu sou um bom judeu, né? Ele se orgulhava da sua religiosidade, ele se orgulhava de viver no protocolo, ele se orgulhava para as pessoas dizendo, eu sou um bom judeu. E quantas pessoas também não vivem assim ainda hoje, meus irmãos? Batem no peito dizendo, eu sou religioso, eu sou isso. Querem seguir muitas vezes os protocolos somente da religião, mas não querem ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, mas meu avô era assim, minha mãe era assim, eu sou assim e vou morrer assim. Meus irmãos, religião não salva ninguém. Religião não muda ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus que transforma as nossas vidas. Nós não somos salvos pela tradição. Nós não somos salvos pelo zelo da lei. Mas nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Amém? E nós só temos o autoconhecimento dessa graça através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então ele continua no versículo 15 dizendo, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então aqui ele diz, olha, aquele que se revelou a mim, aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que me escolheu antes de eu nascer, é Ele que me enviou a vocês para pregar este Evangelho, para trazer essas palavras a vocês. Então, mais uma vez ele reafirma para essa igreja de Gálatas, quem foi que o enviou. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas não querem ouvir aquilo que está na palavra. Não é verdade? As pessoas hoje, elas querem ouvir aquilo que agrada ao seu ouvido. Como a palavra de Deus mesmo diz, como se tendo coceira no ouvido, ajuntarão para si mestres segundo a sua vontade. As pessoas hoje não querem ouvir o que precisam ouvir. Eles querem ouvir aquilo que agrada ao seu coração. O que as pessoas gostam de ouvir hoje, irmãos? Porque você vai ser abençoado. Porque Deus está te entregando uma chave de um carro, a chave da casa. Ai, que maravilha, né, irmãos? É tão gostoso, né? A gente ouvir uma palavra dessa, não é? Olha, porque Deus está te honrando. Deus está colocando você por cabeça e não por cauda. Não é verdade? Isso não é gostoso? Não massageia o ego? E quando você escuta assim, olha, conserta a sua casa, porque senão você vai morrer. E aí, é gostoso? Não. Olha, se arrependa dos seus pecados, porque senão Jesus vai fulminar você. Aí é gostoso escutar isso? Não, né? As pessoas querem escutar o quê? Coisas que agradam os seus ouvidos, né? Como sentindo coceira no ouvido, né? O apóstolo Paulo fala. O que é sentir coceira no ouvido? Quem aqui usa cotonete? Quem usa cotonete? Quando está coçando o ouvido, não é gostoso? Ai, que delícia, né? Você limpa assim, ai, que gostoso. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. As pessoas querem ouvir o que gostam, que é gostoso, mas não que é preciso. E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer, não, nós precisamos ouvir o Evangelho, aquilo que nos confronta, aquilo que mostra o nosso erro, o nosso pecado, porque o Evangelho é aquele que transforma as nossas vidas. E certamente, meus irmãos, nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos, porque quando nós ouvimos o Evangelho e obedecemos o Evangelho, automaticamente as bênçãos de Deus nos alcançam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Então, automaticamente, nós somos abençoados quando nós ouvimos o Evangelho e obedecemos o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Amém? Louvado seja Deus. O versículo de número 16 diz: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo, meus irmãos, é o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios, irmãos? Quem são os gentios? Alguém sabe o que significa essa palavra, gentil? O povo de Israel é o povo escolhido de Deus, né? O Deus escolheu Israel para salvar o mundo. Então, o povo de Israel era o povo separado e escolhido. Os gentios era todo aquele que não era judeu, né? Quem não é judeu é gentil. Então, o apóstolo Paulo foi levantado por Cristo para pregar para os gentios. Enquanto os outros apóstolos pregavam para os próprios judeus, o apóstolo Paulo saiu para pregar, para aquele que não era judeu. Por isso ele era conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele pregava para os não judeus. Então, através da pregação do apóstolo Paulo, muitos gentios creram em Jesus Cristo, aceitaram Cristo como seu Salvador. Então ele diz aqui: olha, o seu Filho foi revelado a mim para que eu pregasse entre os gentios, e eu não consultei carne nem sangue. Ou seja, está dizendo novamente: olha, eu não busquei conselho de homens para fazer aquilo que Jesus me mandou. Eu não procurei saber o que as pessoas achavam, de eu ir pregar para os gentios, porque o Senhor me chamou, me salvou, me vocacionou, e eu estou indo em nome de Jesus Cristo. Assim também deve ser a nossa vida, meu irmão. Nós devemos cumprir a nossa missão independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas acham, porque aquele que nos chamou foi Jesus. Amém? Aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz foi Jesus Cristo. E Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Ele nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Tendo oportunidade ou não tendo oportunidade, Ele nos chamou para esta missão. E aqui o apóstolo Paulo, ele conclui no versículo 17 dizendo: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele encerra dizendo: olha, eu nem fui ao encontro dos outros apóstolos que estavam lá em Jerusalém. O Senhor Jesus me chamou, me vocacionou, e eu já parti para fazer a vontade daquele que me avistou. Amém? Então nós que estamos aqui nessa noite, fomos chamados pelo Senhor com esta missão também, de sermos o sal da terra, a luz deste mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como o apóstolo Paulo não abriu mão da verdade do Evangelho, nós também não podemos abrir mão dos princípios e valores estabelecidos nesta palavra. Não podemos deixar com que o nosso ouvido venha buscar coisas que somente amassageiem o nosso ego, mas que nós possamos estar com o nosso coração, nosso ouvido aberto para ouvir aquilo que nós precisamos da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Então fique com esta palavra nessa noite ao seu coração, com esta reflexão desses versículos, e que possamos, assim como o apóstolo Paulo defendeu o Evangelho de Jesus Cristo, nós também possamos defender a nossa fé em meio a este mundo perdido. Amém? Assim como nós ouvimos pessoas deturpando aquilo que está na palavra, Deus nos levanta para defender este Evangelho que é verdadeiro e que transforma a vida das pessoas. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Oremos neste momento, meus queridos.
Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos porque podemos aprender um pouco mais sobre ela e que o Senhor continue através do Teu Espírito Santo, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, nos ensinando através desta palavra que é viva e que possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento desta palavra, Pai. Abençoe seus filhos, livra eles de todo pecado, livra os seus filhos de todo engano, de tudo aquilo que venha tentar afastar eles da verdade do Evangelho, e que possamos nos fortalecer a cada dia no Senhor. Abençoe a sua igreja, usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas.